Bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast, onde trarei diversos convidados que são talentos da música eletrônica no Brasil, muitos deles com abordagens experimentais. E hoje temos o prazer de ter aqui o nosso querido Laércio, conhecido por já ter tocado no Rock in Rio 2 vezes, no The Town, Tomorrowland, Universo Paralelo, Deck Mantle, Time Warp, já fez também remix pro Chico Buarque e é um prazer enorme estar aqui com ele hoje. Obrigado. Primeiramente eu queria saber como você começou na música. Você tem sua mãe que também é pianista, né, professora de piano. Me conta aí um pouquinho sobre o seu início na carreira. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. E como todo mundo desde a infância tem contato com música, né? A maior parte, né, ouve o pai, a mãe escutando música, mas no meu caso a minha família tem uma tradição de ser adventista, aquela religião que guarda o sábado e tal, e toda a minha família acabava se envolvendo com a música, principalmente aos sábados, que a gente não fazia coisas do dia a dia. Minha mamãe é bacharel em órgão tubular, ela tocava na Catedral da Sé, na Imaculada Conceição, fazia concertos lá, mas também tocava piano na igreja. Meu papai tocava flauta transversal, e aí por conta, né, de influência de pai e mãe, eu acabei também tocando flauta transversal. E eu fiz, né, várias apresentações, mas fiz conservatório, estudei flauta transversal por 7 anos mais ou menos. E depois disso eu acabei abandonando a coisa da flauta na adolescência, porque tinha que estudar muito, né, muitas horas de flauta, e acabei sem tocar mais nada até a época da universidade. Eu estudei educação física e lá eu me encontrei com a capoeira Angola. E aí me envolvi também com a outra questão musical, de berimbau, né, os instrumentos rítmicos, a cantoria, e depois de muito tempo conheci a música eletrônica. Tá, e o seu início na música eletrônica foi fazendo parte do Teto Preto ou você já fazia parte antes? Não, foi antes, Então eu me formei na faculdade em 99 e logo depois eu entrei no mestrado, estudava capoeira, dava aula já, começando a dar aula em universidade e em escolas de educação física, né? E tinha uma companheira na época, eu morava em Rio Claro, e depois de um tempo já dando aula e tal, eu a conheci e ela me levou numa rave. E eu nunca tinha ido nesse tipo de festa porque eu era adventista, então era pecado, não tinha nada a ver, né? Era o inferno se eu tivesse ido em algum lugar desse tipo, né? E eu lembro quando eu cheguei lá, obviamente tem o consumo de substâncias e tudo mais, pra mim também foi, eu já tinha quase 30 anos, já era pai e tudo, mas foi tudo novo. E o som, ele é muito diferente de uma orquestra, de instrumentos, né, tradicionais. E eu não reconhecia nenhum dos instrumentos durante a música. Aí eu fiquei muito intrigado e perguntava para todo mundo, mas como é que essa música foi feita? E as pessoas, não, é o disco, é o CD. E eu, não, a música foi feita por alguém. E aí o que me intrigou muito isso nessa rave foi como que aquela música tinha sido feita, aqueles sons, né, de sintetizador que eu não sabia que existiam. E voltei para casa, para Rio Claro, com essa doideira na cabeça de música que eu não entendia como é que era feita. E depois de um tempo fui fazer um curso, foi em 2002, com um DJ chamado Yes America, que era residente da Nation, que é um clube muito, muito antigo aqui de São Paulo. E vi que tinham softwares que poderiam, né, servir para minha composição. E foi ali que eu comecei a sair mais, né? Tem o The Edge, que comecei a frequentar já em 2003, acho, 2004. Obviamente depois fui tocar, né? Já sou residente lá também. Mas a ideia de que eu comecei por conta da curiosidade de como a música era feita. Então eu nunca fui DJ. Né, eu fui direto para coisa de produzir as músicas e para tocar também. A mesma coisa, eu executo as músicas ao vivo, que a gente chama de live, né? Sim, bom, para quem não sabe, o Laércio é conhecido muito também pela sua abordagem diferente na hora de tocar. A maioria dos DJs costuma tocar em formato de trocas de música, né? Passa de uma música para outra e tal. E a abordagem que ele usa é bem futurista, ao meu ver. Poucas pessoas do Brasil ainda usam ela, que é basicamente ele produz as músicas em casa, tipo assim, vai fazendo baterias e tal, e aí na hora do show ele vai decidindo o que vai entrando nas horas e o que vai saindo, vai fazendo modulações ao vivo, e também é conhecido por
tocar instrumentos reais também nas suas apresentações. Ele toca a flauta transversal, que é o instrumento clássico dele. Também, ultimamente ele também tocou berimbau, né, num festival. Berimbau, Então acaba sendo um artista bem disruptivo aqui na nossa cena do Brasil. Bom, como esse podcast é principalmente focado nas pessoas que querem aprender um pouquinho mais sobre esses assuntos, eu queria entender um pouquinho sobre os seus desafios no início da carreira, como foi. Teve algum momento marcante assim? Me conta um pouquinho sobre. Todo começo de carreira, como eu era professor universitário, né, já quase 10 anos, e tentei uma carreira nova, já um pouco mais velho, a primeira dificuldade foi realmente me integrar, né, na turma mesmo, né, nas pessoas que compõem o circuito de música eletrônica. Mas para isso eu acabei fazendo festa, toquei em alguns lugares menores, mas a maior dificuldade para a época, né, que não tinha tanta coisa de Instagram, não tinha nem Facebook, era mais, eu acho que tinha Orkut na época, e a gente usava muito mais Space, né, então a dificuldade era fazer a música chegar nas pessoas, né, então uma coisa que eu fazia muito e que eu aconselho muitas pessoas quando estão começando na carreira é levar seu trabalho para as pessoas fisicamente. Então na época eu levava CD, né, então levava CD nas festas, levava uns 3 CDzinhos ripados ali, entregava para as pessoas. Isso me ajudou a tocar no The Edge, por exemplo, que o técnico de som ouviu, gostou, deixava eu passar som lá, e aí depois de um tempo conheceram o meu trabalho. Hoje em dia seria, sei lá, um QR Code ou, né, um pendrive, alguma coisa que a pessoa possa levar e lembrar de você, mas fisicamente, além de, né, do que a gente já tem de tantas plataformas para divulgação do trabalho via rede. Mas a dificuldade maior era fazer meu trabalho chegar nas pessoas, e também, por ser uma música feita por mim apenas, e eu era novo, o meu som era muito experimental, ele era muito diferente do que estavam fazendo como DJs, né? Então, convencer as pessoas de que aquilo era legal demorou um pouco também. Eu tive até um episódio, você falou que eu toquei no Universo Paralelo, eu toquei 2 vezes, uma em 2013 e uma agora em 2023. E em 2013 eu apresentei um trabalho bem simples ainda, mas era uma pista nova. E aí eu falei, eu vou postar no YouTube, pra ver se tem uma divulgação legal do meu trabalho, né? E aí postei, aí deu uma semana assim, tinha uns plays ou outros assim, daqui a pouco apareceu o primeiro comentário. O primeiro comentário era assim, ó, pior set do festival, assim, a pessoa perdeu o tempo dela pra falar mal de mim, assim, uma pessoa que nem era conhecida, assim. E aquilo, né, dá uma balançada na gente, mas o que eu fui fazer, o que eu fiz foi apagar o comentário dessa pessoa. O vídeo tá lá até hoje. Depois de 10 anos eu usei esse vídeo como promoção da minha ida para o Universo Paralelo depois de 10 anos e rendeu uma boa história, né? Então, são dificuldades que a gente passa, mas a gente tem que passar por elas, porque a dificuldade todo mundo vai ter, né? Como que a gente reage a elas é que muda muito, né? Então, acho que é passar por elas que todo mundo vai passar, seja de ser incluído, seja de ter uma música tocada, seja de conseguir tocar no lugar, mas passar por isso é importante para você depois ter história para contar, né? Senão vai ficar tudo muito fácil. Sim. Bom, agora passando um pouquinho mais para o seu processo criativo, você tem um estúdio em casa, certo? É um home studio, E como que é o seu dia a dia? Como que é o seu processo criativo? Todos os dias você produz? Como que é? Bom, cada pessoa tem, né, um processo criativo, isso é uma coisa que tem método, acho, né? Tem métodos, devem ter métodos para desenvolver o processo criativo ou para otimizar o tempo, né? Eu, felizmente, depois de 18 anos de carreira, hoje eu só trabalho com música. Então, o tempo que eu tenho em casa, eu controlo, né? Então eu não saio muito, né? Não tenho muitas coisas fora de casa. E eu realmente tenho um processo que é de ter vontade de fazer música, porque eu tenho uma frase do Zeca Pagodinho que a coisa que ele mais odeia é trabalhar, né? E eu acho que ninguém aqui gosta de trabalhar, assim, no sentido de formal, né? Todo mundo trabalha, mas quando quer, né? Não só na hora que desejou, né? Então a gente vai fazer trabalhos, mas essa liberdade de escolher quando vai fazer ou não, ela é muito rara, né? Principalmente no Brasil, né? Que trabalhar com música você precisa correr muito atrás. Mas eu tenho um processo muito livre, que é de dar vontade, e aí eu sento ali e eu tenho a vontade de mexer em equipamentos que dão trabalho, de ter que trocar um cabo, de ter que ligar o computador, né? De ter que, né, começar alguma coisa nova, mas eu trabalho de uma forma muito livre, assim. E começo sempre as músicas a partir de algum ritmo, né, ou de alguma melodia que eu acho que pode ser bonita para um instrumento ou para o bassline, mas sempre a partir de alguma coisa inicial mesmo, que eu tive vontade de fazer e que eu gostei do som. Às vezes eu gravo coisas no celular, melódicas, depois vou pro estúdio e tento reproduzir aquilo
como início de uma música, né? Uhum. Bom, outro assunto que eu também queria trazer aqui é sua apresentação no The Town, que teve a primeira edição agora no ano passado, né, se não me engano. Você fez um show bem diferente de todos os outros artistas. Foi, se não me engano, a estreia de um álbum novo seu, bem experimental. Sua mãe também tocou ao vivo. Como foi isso aí? Bom, primeiro que esse show, ele, né, foi um show inédito, nunca tinha acontecido. Eu produzi um álbum por 3 anos, mais ou menos, que ele é uma homenagem ao crescimento das plantas. Então vai desde orvalho, germinação, florescimento. Tem todo um conceito estético também, que foi tudo pintado à mão, cada arte de cada música. E nesse trabalho tinham todos os tipos de música, né? Tinham músicas lentas, músicas de pista, músicas instrumentais apenas. Minha mãe toca piano nesse álbum. Tem o Floyd Lavigne, que é um cantor da África do Sul. Tem um menino que toca handpan, que é aquele instrumento rítmico metálico. Tinha um trombone também e tinha um Novíssimo Edgar, que canta hip hop. E foi um show diferente porque a gente conseguiu pôr um piano de cauda para minha mãe tocar ali no show ao vivo, né? Foi bem emocionante assim. E os visuais também eram todos sincronizados com os canais do Ableton, no caso, que é o software que eu uso. E ele foi muito interessante porque ele fazia parte do planejamento do lançamento do álbum, que depois também saiu em Dolby Atmos, né, que é aquela tecnologia pra gente ouvir de forma mais imersiva. Tá no iTunes, inclusive, eu acho que no Tidal também. Mas foi um show muito especial, assim, é um show audiovisual e que teve uma boa aceitação, assim. A gente até conseguiu depois fazer esse semi-show, assim, um pouco mais pocket, num festival em Joinville, que é a Festa das Luzes, muito legal esse festival. E até um desfile pro Paulo Borges, eu e minha mãe, por conta desse álbum, no centro de um desfile, assim, o pessoal batendo palma pra ela, muito bonitinho. É legal ver uma senhora de 69 anos se apresentando no The Town, né? Então, e com filho ainda, né? A gente tocava na igreja, né? E depois foi tocar no The Town, assim, juntos, né? A última vez que a gente tinha tocado juntos tinha sido na igreja, então são saltos, assim, quânticos mesmo que a vida nos dá. E vê-la criando, compondo, né? Que é uma coisa difícil, né? Pra pessoa que tá com mais idade ser estimulada a criar, né? Ou ela normalmente está só reproduzindo coisas que já está acostumada a fazer. Para ela tem sido muito interessante. Uhum. Bom, também queria te perguntar sobre o seu interesse em colaborar com outros artistas na produção. Tenho visto que você faz bastante remix e também remix são coisas suas. Sim. Como tem sido isso aí? Hoje em dia você está mais fazendo o seu ou você está gostando de ir atrás de se conectar mais com a galera? Coincidentemente, por conta desse álbum que eu fiquei quase 3 anos fazendo e gravando e mixando essas coisas, eu decidi que este ano, 2024, eu não faria coisas solo. Então eu só fiz esse ano remixes e colaborações, assim. Foi muito legal. Trabalhei com a Paulette Linda Selva, com a Valentina Luz. Estou trabalhando agora com a From House to Disco, que é uma dupla muito legal, com o Léo Janeiro, e produzi uma artista muito, muito bacana que chama Ivy, o disco dela, e fiz muito remix, né? Muitos remixes eu acabei fazendo, e tenho esse show novo que é uma colaboração com uma cantora de Fortaleza, que é a Naira Costa, uma cantora muito, muito boa, assim, quando vai presidenta para Fortaleza, é ela que canta o hino nacional, assim, ela canta como uma diva, assim, do house. E aí tem um percussionista e trombonista também que toca cuíca nesse show. Então são bastante colaborações que eu fiz esse ano. E então foi uma decisão. E eu gosto muito, assim, porque eu trato como é livre. Pra mim é quando uma pessoa vai em casa gravar ou vai fazer música, pra mim é como se fosse alguém jogar videogame na minha casa. Pode ser muito legal, pode ter rendido um monte de risada, um monte de fases passadas, e também pode ser só jogar só e não deu nada, né? A música não machuca, a música não ofende, né? A não ser que tenha, né, a coisa, sei lá, simbólica muito latente, mas fazer música com alguém e não dar certo não machuca, não é uma coisa que frustra nada, né? Então eu gosto muito de receber pessoas em casa para gravar, para fazer som, mas essa foi uma decisão minha, né? Porque também a gente precisa fazer as coisas individuais, mas daí o ano que vem eu retomo trabalhos só meus também. Bom, o Laércio fez parte da primeira formação do grupo Teto Preto, que foi o fundador da festa Mamba Negra aqui em São Paulo. E nesses 10 anos atrás? Foi 10 anos que o Teto foi fundado, então, essa semana. Como que você enxerga, tipo,
essa evolução do mercado? O que você tem sentido ao longo desses últimos anos? Como que você vê a projeção desse mercado? Primeiro que o Teto Preto é uma banda muito especial, assim. Eu fiz parte realmente da primeira formação, junto com a Laura, com o Bica e com o Zopelar. São musicistas muito legais. E a Laura é a líder da banda, assim, né? A cantora e idealizadora da banda, idealizadora da Mamba Negra com a Cachu. E na época eu era companheiro da Cachu e comecei a tocar com o Teto Preto. Então tive um envolvimento muito grande com a Mamba Negra por 2, 3 anos. Acho que foi o período que eu fiquei também no Teto Preto, mas foi uma época muito, muito intensa da música eletrônica, né, de São Paulo principalmente, que foi a época que a gente descobriu a ocupação de espaços, né, então o Cine Marrocos, a Fabriqueta mesmo, a primeira vez que foi ocupada, assim, foi uma locação muito barata, no caso, foi quase de graça. E algumas fábricas mesmo, fábrica de azeite, fábrica de papel, teve fábrica de tudo, assim, fábrica de brinquedo, e que eram lugares que ainda não haviam sido explorados no sentido de alvará, porque não havia legislação para isso, né, ainda. Então eram consideradas festas, entre aspas, ilegais, mas que na verdade eram festas independentes, né, tentando buscar seu ganha-pão. E o Teto Preto é uma banda diferente, porque quando você ouve não tem aquelas paradas de banda que vai falar, que vai explicar a música, não sei o que, era como se fosse um set de um DJ ou de uma DJ, e só que eram com músicas cantadas. Eu sequenciava umas 4 drum machines, os operários usavam uns 4, 5 sintetizadores, o trombone, a percussão, a Laura cantando, e o performer, né, que era o Luick, que faz uma performance maravilhosa. E nesse processo a banda se alimentou da festa, e a festa se alimentou da banda, e a gente artisticamente também. E tocamos no Hack Beat, que foi um festival assim maravilhoso lá em Recife. O Miranda nos apresentou, que é um produtor musical famosíssimo, já falecido. E eu lembro dele falando da banda, ele falou assim, eu nunca vi um show desse, assim, que o negócio vai e não acaba, uma música entra na outra, né, que a gente não tinha parada, assim. E hoje faz 10 anos, a banda já está na 5ª ou 6ª formação. Tenho ainda muita amizade com todo mundo ali. Obviamente, quando sai de banda, eu nunca tinha feito parte de banda, mas banda briga, não sei o que. E a minha saída foi um problema, assim, mas foi bom que eu já fui embora para Florianópolis, também fui morar lá. E foi bom para todo mundo, assim, a minha saída da banda na época. Depois saíram outras pessoas também, então sempre a Laura fica, que é a Laura que é realmente a essência da banda, idealizadora, uma compositora maravilhosa. Tem inclusive um clipe maravilhoso, que é o clipe da música Gasolina, que foi gravado na Avenida Paulista, com a polícia passando literalmente de verdade, tá tendo uma manifestação, acho que da passagem de ônibus, alguma coisa assim, e ele com o bandeirão do Teto Preto, Luick, que é um homem preto francês de 2 metros de altura, assim, dançarino, performer com uma bandeirona do Teto Preto, com o camburão da polícia virando a Paulista, assim, passando várias cenas muito, muito interessantes, assim, e tem no YouTube lá, vale a pena conferir. Gasolina do Teto Preto, Tá, mas ao mesmo tempo em que surgiu a Mamba Negra, também começaram a surgir todas as outras, né? Caps Lock, ODD, sim, não sei se foi tudo na mesma época. Mas... a Mamba é mais recente que a Caps Lock. A Caps Lock, eu sou residente há 10 anos, e é uma festa que já tinha 2 ou 3 anos antes. As meninas da Mamba até trabalhavam com o Tessuto na Caps Lock, a Carlos Caps Lock, que é uma festa também de ocupações e tal, e que hoje é uma festa muito grande, que virou festival também. A ODD tinha, né, na época, a Voodoo Hop, né, que era uma festa idealizada pelo Thomas e pela Lohance, e que deu origem a muitas festas como Calefação Tropical também. E tem a cena clubber também ao mesmo tempo, né, assim, do The Edge, né, que tinha o Vegas, tinha o Hot, tinha o próprio Tapas Club, tinha muitos clubes legais aqui em São Paulo. E eu fazia parte desse rolê todo, assim, inclusive quando teve a briga entre, né, clubes e festas, né, porque os clubes falavam que as festas não pagavam imposto, porque estavam fazendo coisa ilegal e tudo mais. Eu era residente do The Head e das festas também, então onde que eu ia tocar, o dono ou a dona ou o responsável da festa me xingava porque eu estava tocando na outra festa, que eu não podia tocar no clube porque eles falavam mal das festas. Mas isso tudo já passou, assim, mas foi uma efervescência de festas de rua, tinha muita festa de graça na rua. Festa na Cracolândia, festa na Estação Júlio Prestes, festa embaixo do viaduto da Dom Pedro II ali, festa na Estação Patriarca ali, que foi a festa do Despatriarcado, que a Mamba Negra fez. Tinham muitas festas na rua.
e que questionavam o espaço público, né? Que isso que é muito relevante, né? Era o questionamento do uso, né? E do direito ao uso ao espaço público, né? Então foi um momento de música em lugares que as pessoas não passavam ali. Então muita gente de São Paulo não conhecia aquela praça que fecharam agora, que estava a Cracolândia lá e que fecharam, que tem um cara em cima de um cavalo, em cima, bem grande ali no centro. Pô, me fugiu o nome dessa praça, mas a gente fez festa ali, né? Então, Princesa Isabel, essa mesmo. A gente fez festa ali, então foi uma época muito boa e que hoje as festas ficaram grandes, assim. Tá, quais conselhos você daria para alguém que está começando hoje em dia na música? Coisas que você sei lá, você tinha meio que preso no início, assim, perfeccionismo de lançar e busca por gravadoras. Hoje em dia tem muita gente lançando independente. Eu acho que a maior coisa que a gente faz quando a gente faz música, tô falando como para quem faz música ou para quem trabalha com ela, é colocá-la para fora, né? Então as pessoas normalmente acham que não tá bom ainda, né? Porque ainda não tá bom. Quem vai dizer se tá bom é o público. Quem vai dizer se tá bom é o seu vizinho, sua vizinha, sua companheira, seu companheiro, a pessoa que você pôs lá na sua casa para ouvir, né? Então tem coisas que quando a gente ouve a gente fala, nossa, faria diferente, mas as pessoas gostam, né? Então o que você vai fazer, né? Eu tive a experiência de fazer algo que o Chico Buarque gostou, né? Eu fiz uma edição de uma das músicas dele que é de Construção, né? De 1971, a música, e felizmente eu consegui mostrar essa música para ele, né? E assim, o Gui Borato, quando ouviu a primeira vez, ele odiou, né? E assim, hoje ele gosta, ele finalizou ela comigo, inclusive, mas a primeira vez que ele ouviu, ele não odiou, e depois ele ouviu tocando essa música ao vivo e quis lançar. E aí a gente foi falar com o advogado Chico Buarque, que escutou e aprovou. É o único remix que o Chico Buarque aprovou na vida, né? Então, eu fiz remix para Pablo Vittar, né? E que tem pessoas que ouvem meu som e falam assim, nossa, eu odeio aquela música que você fez da Pablo Vittar, mas não sou eu que vou dizer, né? Se tá bom, se tá ruim, é alguém que vai ouvir, né? E tem gente que ama a música. Tive a felicidade de fazer para Rita Lee também, antes do falecimento dela, né? Ela mandar um áudio pra gente falando, puxa, esse remix que vocês fizeram é um caso sério. A gente fez a música do Caso Sério, né? Fiz com o Paulo Tessuto. Então, eu acho que a gente tem que mostrar as músicas para as pessoas. Eu acho que o único conselho que eu dou é mostre, né? Já que você fez, você escreveu alguma coisa bonita, mostra para as pessoas, né? Ou você não acha que tá bom ainda, deixa alguém dizer se tá bom ou não, né? Que eu acho que é muito importante isso. Então, a gente tem sentido muito um avanço gigantesco, né? Na forma de produzir, na forma de lançar. E o que eu mais vejo é artistas hoje em dia buscando um perfeccionismo de um álbum que já estão fazendo faz muito tempo. Óbvio, você fez o seu de 3 anos, porque ele demorou mesmo, não foi porque eu achei que não tava bom, não. Sim, é porque demorou mesmo. Exato, mas existe essa busca por algo ideal e que muitas vezes é bom soltar e faz melhor na próxima. Exatamente. Né? A gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã. Exato. Mas eu queria também te perguntar um pouquinho sobre quais têm sido as tendências aí do mercado da música eletrônica. O que eu tenho enxergado ultimamente é uma busca por uma mesclagem audiovisual, não só agora som, né, das caixas. Tenho visto cada vez mais performers nas festas alternativas. Sim. Tenho visto telões cada vez mais elaborados. Queria saber, você que está nas melhores festas aí do Brasil, o que você tem visto de diferença nos últimos anos? Como festa, é isso que você está falando mesmo. Acho que é uma preocupação com a experiência da festa, né? Principalmente que a gente teve a pandemia, e isso se represou demais as pessoas dentro de casa, né? Então a experiência das pessoas tem que ser interessante para sair de casa, né? Porque o jovem hoje ele nem prefere mais, não sou o que estou falando que eu estou ficando velho, não, é porque é pesquisa que preferem coisas de dia, né? Festas de dia, né? Usam menos droga do que usavam, né? A pandemia ela deu uma represada, e quem tinha, sei lá, 18 anos na pandemia, que fez 18 anos no primeiro ano de pandemia, não podia sair, né? Então foi começar a sair com 20 para 21 anos, né? Então também teve uma outra, né, forma de cativar as pessoas nas festas, que não só a música, mas também a experiência da festa. Então tem muita coisa interativa, né, ativações de marca, né, com atividades diferentes, e a coisa audiovisual é muito forte, né? Tem o Afterlife, por exemplo, que investe muito nisso, o próprio The Town, com palcos gigantescos. Também. Agora, esse fim de semana está tendo Tomorrowland, né? Então são festivais que investem demais na experiência do público, né? Sim. Queria também saber quais são os seus próximos passos aí da carreira. Eu sei que você vai tocar no Lollapalooza 2025 pela primeira vez, né? O que mais que tá por vir aí da sua parte?
tô com 18 anos, eu acabei 18 anos de carreira, não com 18 anos, quem ainda tivesse 18 anos agora, mas eu sempre tenho planos de um ano para frente, né? Então, obviamente tem o Lollapalooza, então provavelmente eu vou fazer um show inédito lá. Eu estreiei um show agora num festival que chama Festival Não Existe, que ele é de música eletrônica, mas também bem aberto a novos tipos de apresentação. E eu apresentei um show mais de house, com coisas de repaginadas também do house antigo, com a Naira Costa cantando e com o Bica fazendo trombone e tal. Então esse show é algo também. Que eu toquei berimbau também, e flauta transversal. Mas a ideia é de fazer esse show provavelmente no Lollapalooza, alguma coisa parecida com isso. E tem alguns lançamentos, e eu estou investindo muito na produção em estúdio de outras pessoas. Então estou trabalhando com muita gente nova que já tem uma carreira, que já produz, mas eu estou ajudando essas músicas a ficarem mais próximas do que as pessoas querem, né? Desejam, assim, né? Então é um trabalho muito de estúdio que eu pretendo investir bastante. Eu era de uma agência que era Entourage, que é uma das principais agências do Brasil, mas depois de 8 anos eu resolvi mudar para uma outra agência, então também estou ainda numa suspensão ainda do que vai acontecer, mas estou muito contente de fechar esse círculo, né, de agenciamento numa empresa que me colocou para tocar também no Lollapalooza, né? Então fico muito contente de fechar esse ciclo com eles, com um festival tão grande. Bom, gostaria de agradecer muito a sua presença, Laércio. Foi muito bom. Bom, você queria falar mais alguma coisa aí de dicas para quem estiver ouvindo, tipo, sobre equipamentos que você acha essenciais para ter no estúdio? Porque muita gente acha que precisa ter a melhor caixa e depois o melhor isolamento acústico, depois a placa de áudio, depois o sintetizador. E você tem um home studio que, pelo que eu vejo, ele é simples e funcional. É muito simples, Então, o que você acha que é o essencial para você tirar assim, uma musiquinha? Eu acho que o essencial normalmente é você ter algum instrumento que faça som, né? Sim. E ter onde gravar isso, né? Então o computador ajuda muito, né? Uma placa de som e algum tecladinho. Mas eu comecei produzindo tocando no teclado do próprio laptop, ou do computador mesmo, né? E é como a gente aprender a jogar um esporte. Você vai fazer esgrima, já vai comprar a roupa toda de esgrima, né? Não, você vai primeiro começar lá com uma madeirinha, sei lá, não vai usar aquela roupa toda na primeira aula, né? Então, eu imagino que como toda atividade você vai se equipando, né? Pra atingir aquele som que você quer, mas assim, tem gente que é viciado em comprar sapato, tem gente que é viciado em comprar sintetizador, tem gente que quer comer, né? Então tem todo tipo de vício. Mas eu aconselho sempre a pessoa a fazer aula de piano, né? Porque eu acho que isso você aprende todas as harmonas. Eu não fui um pianista, fui flautista, mas fazer aula de piano para começar, ou de teclado, já ajuda muito, ou violão. Sim. E agradeço muito o seu convite, espero ter falado um pouquinho de tanta coisa que dá para se falar e contribuído com o seu podcast. Muito obrigado, Laércio, e até a próxima edição desse podcast.